diz assim: orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica com dedicação a Deus e respeito aos outros. Eu li o verso 2, né? Mas o verso 1 diz assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, tal, a Deus em favor de todas as pessoas. Ora, se é para orar por todas as pessoas, por que você tem que enfatizar aqui um grupo dessas pessoas? Não é para orar por todas? Está incluído todas, certo? Só que o verso 2 não. Ele faz um destaque. A Bíblia do Peregrino é uma tradução que diferencia um pouco das outras, porque ela diz assim: orem especialmente pelos reis e por quem tem autoridade. A partir desse destaque, eu te diria 3 coisas importantes desse compromisso de orar pelos reis e pelas autoridades. Primeiro, a gente tem que orar pelos reis e pelos governos e por quem tem autoridade, porque compete a eles a vida digna, próspera e feliz dos seus súditos. Então nós temos que orar por eles, porque é a competência. Eles estão naquela função para que criem políticas, ações que favorecem ao seu povo, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, para que o país viva prosperamente. Tem crises, todo país tem, meu amigo. Não é verdade? Então, que estes que têm autoridade, que têm governo, eles possam criar meios para que se possa vencer as dificuldades que aparecem. Então, é competência deles para que a gente tenha um país com uma vida calma e uma vida pacífica, nessa tradução que eu estou colocando aqui. Tem uma outra coisa que ele diz aqui. Ele diz: para que vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Então a gente ora porque é competência de quem tem autoridade que crie meios para que o país viva bem e para que, indo bem, o reino de Deus desenvolva. Para que a nossa espiritualidade, ela seja consistente, porque a gente está vivendo bem. Vocês estão me entendendo? E aí eu chego a uma conclusão. A conclusão sobre isso é que quando você tem um governo injusto, insensível, incompetente, que não olha para o seu próprio povo, no caso dos reis, para os seus súditos, então isso prejudica o desenvolvimento do reino de Deus. Ele diz assim: orem por este grupo, porque eles vão influenciar também nas suas ações, na sua forma como conduzir o povo, eles vão influenciar para que o reino de Deus desenvolva e cresça. Segunda coisa, porque nós temos que orar, não é? Especificamente por este grupo, eu destacaria o seguinte: esse contexto aqui, a igreja cristã não tinha ninguém com liderança de governo e de autoridade. A igreja cristã era minoria, pessoal. Ora, se era minoria, e aqui o ensino ore por estes que têm autoridade, que estão no governo, que estão no império. Então, se é para orar, e eles não são cristãos, eu tenho que orar. E os cristãos oravam. E aí eu aprendo o seguinte: em caráter de eleições, a gente não tem que orar visando somente quem se declara cristão. Nessa hora todo mundo é santo. O objetivo não é quem se declara cristão. Nem todo mundo que me chama de Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O objetivo nosso, nas nossas orações Senhor, que coloque legisladores, governo, presidente, senador, pessoas que lutem pela justiça, lutem pelo bem do povo, façam medidas e atitudes que favoreçam a nossa nação. É isso que nós temos que pensar. E não que quem tem responsabilidade de testemunhar do evangelho não é o rei, não é a autoridade. A competência dele está claro. Quando você vai lá em Romanos 13, também está claro. Somos nós que temos competência de testemunhar do evangelho. Não é o governante, não é o legislador,
Não é o senador e o governador. Não é. Somos nós que temos que testemunhar do reino de Deus. Amém? Por último, eu destacaria o seguinte. Quando o ensino aqui diz que nós, como cristãos e cristãs, devemos orar pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, isso significa que a igreja, ela não pode ter uma postura neutra. Ah, pastor, o senhor está falando que a gente tem que assumir qual é o partido da igreja? Não! O nosso partido não é de A, B, C. Nosso compromisso é com o reino de Deus. Quando ele diz para orar pelas autoridades, não é para nós termos uma neutralidade. Não é esse o projeto. Nós temos que lutar, apoiar pessoas, grupos que possam dar base, pelo menos nas suas propostas, porque na hora do fazer é outra história, né? Mas que nas propostas possam nos incentivar ou preparar terreno para que o reino de Deus possa desenvolver através, claro, da ação da igreja de Jesus Cristo. A marca da igreja não é o ser covarde. A marca da igreja é ser corajosa. A marca da igreja, o que caracteriza a igreja não é o seu recolhimento nos seus próprios muros, mas é o impulso missionário da igreja. A marca da igreja não é estar afofando quem tem poder, as autoridades. A marca da igreja é estar perto de quem sofre, sendo solidária com quem está excluído, que está desprovido de todo o poder e que está sofrendo, às vezes, pela injustiça do nosso país e pela injustiça do nosso mundo. Essa é a marca da igreja. Amém?